capítulo 19, versículo 21, uma palavra de sabedoria para mim e para você, amém? Amém. Hoje o culto da busca do Espírito Santo, quarta-feira, buscando a graça, o poder e a presença do nosso melhor amigo, o Espírito Santo, amém, igreja? Amém. E também um culto dirigido pelas varoas, amém, varoas? Amém. Cheio da graça de Deus. Mais uma vez agradecendo o preletor, nosso amigo, evangelista Mário, amém? A sua esposa, nossa amada, nossa querida irmã. Já agradecendo, viu? A pastora Wênia, o pastor Francisco, a minha amiga, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Em nome de Jesus. Mas estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Quem aqui da igreja, principalmente hoje, né, as mulheres que estão aqui, gostaria de ter muita sabedoria divina. Saber resolver assim, com o pé nas costas, as atribulações, em todas as situações de dificuldades, de levantes, de injustiças e de tudo mais que serve a nossa vida. Quem gostaria? Aí tem gente que não quer, que bom, né? Tá ótimo então. Quem gostaria? Quem quer ter muita sabedoria de Deus? Fala para o Senhor que a sabedoria do Senhor tem que ser buscada. Então você tem que buscar, então não espera que não vai cair no colo. Você não vai tropeçar nela. A palavra não diz assim: amados irmãos, quando andar pela rua, olhar pelo chão, que você vai tropeçar na sabedoria. Não, está dizendo que a sabedoria a gente tem que buscar. E aí é para quem está disposto. Amém? Assim, aquele que está disposto a buscar o pão de cada dia, o salário de cada mês, também tem que buscar a sabedoria. E hoje o culto é a busca do Espírito Santo. Às vezes a gente só quer, mas na hora de buscar, aí falha. Porque outro eu tenho, outro eu não tenho. É porque Deus escolhe os queridinhos? Não, Ele não é eu e você que fazemos, né, algumas escolhas de quem a gente tem mais ou menos afinidades. É para todos, diga, é para mim também. Mas a revelação, a sabedoria, a presença, o discernimento, ela vem para quem busca. Então, numa só voz, Provérbios 19, amém? Então, numa só voz, versículo 21, nós vamos declarar, é para a meditação, porque é uma noite da busca do Espírito Santo, e aí muitas vezes vem, como é que eu posso ser cheia do Espírito Santo? Como é que eu posso ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? E aí a palavra do Senhor, principalmente no livro de Provérbios, eu tenho falado bastante, tem versículos assim poderosos, mas que precisa ser cumprido. E um deles é buscar a sabedoria, procurar a sabedoria, até achar. Eu ainda procuro, estou procurando, incansavelmente, incessantemente. Porque no dia que a gente achar que não precisa procurar mais, então é porque já sabe resolver tudo. Então tudo tem que ir muito bem, obrigado. Quem está com todas as áreas da vida assim, ó, maravilha. E sabe por que não está em todas as áreas da vida? De repente pode estar no financeiro, mas não está no afetivo. Às vezes está no conjugal e não está no sentimental. E quando a gente fala de sentimental, a gente acha que é só vida de namorado, marido e mulher. Vida sentimental é vida em todos os sentimentos. Às vezes no sentimental não está bem com o irmão, com o pai, com o sobrinho, com a irmã, com o cunhado, com a sogra. Sentimental, é sentimento. Às vezes está uma bagunça de sentimento. A vida sentimental está uma bagunça. Por que a gente não tem tudo isso? Porque nós vamos sempre ter um motivo para buscar a sabedoria, senão a gente não buscar. Se tivesse tudo 100%, talvez hoje a gente estivesse em casa assistindo qualquer outra coisa, mas não buscando a sabedoria que vem do alto e que vem da boca dos profetas. Amém? Amém. Toda igreja, Provérbios 19, 21, 1, 2, 3. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanece
Muitos propósitos estão no coração do homem. Aí não é do homem masculino, homem, ser humano. Quem tem propósito de vida? Quem não tem? Porque está faltando vida. Propósitos, sonhos, metas, objetivos, alcances para ser alcançados, todo ser humano tem. E hoje, mais especificamente, um culto onde as varoas terão as oportunidades, nós mulheres temos muitas metas, muitos propósitos, muitos planos. A gente quer que a casa vá bem, que o filho vai bem, o marido vai bem, os pais vão bem, que a gente também vá bem, que o financeiro vá bem, que o conjugal vá bem, que a vida sentimental, familiar também vá bem. São muitos os planos e os projetos. Mas para que realmente todos os propósitos deem certo e comecem a ir bem, precisa estar dentro do conselho do Senhor. Senhor, letra maiúscula, Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso grande Pai. Tem que estar nele. Os meus propósitos de vida, não é de igreja, não é de pregadora, não é da obreira, não é da que dança, não é. Meu propósito de vida, ele tem que estar anelado ao propósito de Deus, aos conselhos do Senhor. Porque tem conselhos que eu posso achar que é muito bom para mim, mas o Senhor, ele pode virar para mim e dizer: isso não é bom para você, porque eu que conheço o futuro, já sei que isso não vai dar certo. Às vezes o propósito da vida é: o meu propósito de vida é ganhar muito dinheiro e ficar bem financeiramente. Mas o Senhor sabe, se você ficar muito bem financeiramente, se você ganhar muito dinheiro, te prosperar demais, na primeira oportunidade você me larga e perde a sua salvação. Então você vai contar moedas. Acontece? Sim. Deus sabe aquilo que muitas vezes a gente pede e vai ser um terror. E vai ser para perda. E Deus não perde, Jesus não perde. E aí o Senhor fala para mim, para você, mulher, e também marido que está aqui, filho que está aqui, filha. Os propósitos são muitos os que estão no seu coração. Os desejos, as vontades, as metas são muitos. Mas o que precisa permanecer, o que deve realmente permanecer é aquilo que o Senhor realmente quer. Aquilo que realmente Ele tem como princípio, aí não tem como dar errado. Aí você consegue casar os seus propósitos, você consegue casar com aquilo que você almeja e deseja, juntamente com aquilo que o Senhor tem como propósito e sonho para você, e não tem como dar errado. Agindo eu, agindo você, quem pode impedir? Todo mundo! As pessoas, o inimigo e o próprio Deus. Nós temos aí uma passagem bastante ministrada, famosa, de Ana. Ana tinha sua mãe fechada, não por um problema clínico, não por um problema de saúde, não por uma praga de pai e mãe, não por o próprio Deus havia fechado ela, porque Deus queria ensinar e trazer ela de volta para uma adoração. O próprio Deus fechou. Mas quando os propósitos estão anelados ao Senhor, Deus fez o quê? Ele abriu a nave. Quando os meus propósitos eles estão dentro do sonho do coração de Deus, não tem como dar errado, só vai dar certo. Mas se os propósitos e os planos, para que você quer a sua casa boa? Para que você quer o seu marido bom? Para que você quer o seu filho bom? Para fazer o quê? Para passear? Para curtir? Para quê? Para estarmos na casa do Senhor, para termos a salvação do Senhor, para termos a nossa morada, que é a morada em Deus, que é a morada do céu. É para a glória, eu quero a minha casa, não só para que os outros vejam e para que eu fique tirando milhares de fotos no Instagram, porque todo mundo vai achar que a minha vida é feliz, mas lá vou agradecer, só ele sabe o quanto ele fica molhado toda noite. No Instagram tá lindo, nas férias, que maravilha, é a vida que todo mundo gostaria de ter, mas será que a vida que eu tenho é a vida que todo mundo gostaria de ter? Porque ao público parece que sim, mas no particular está cheio de depressão, está cheio de tristeza, está querendo desistir, está pensando até em se matar. Por quê? Porque ainda os planos do coração não se anelaram aos planos de Deus. No versículo 23 está assim: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. Isso para mim já é princípio de vida e acabou.
odeia. Esse é o princípio do temor a Deus, não é ter medo dele. Porque você pode ter medo de qualquer coisa. Quem me conhece sabe, eu não enfrento uma lagartixa. Pode ser a mais minúscula. Pode ser a filhinha da filhinha. Não tem problema, pode ser a netinha. Não enfrento. Não aguento. Eu treino na base. Me dá sua dor. Cai a pressão. Aí não enfrenta a lagartixa. Mas consegue falar mal dos outros. Consegue olhar para as coisas erradas. Consegue assistir coisas erradas. Não combina. Não fecha a boca. Tem medo de uma barata que voa. Dá uma sapatada, a bicha cai. Mas não tem medo de fazer coisas ocultas e escondidas. Onde o Espírito Santo está gritando a orelha. Pare com isso, porque isso corre risco da sua salvação. Isso você coloca em risco a tua casa. Nisso você coloca em risco a tua família. Nisso você coloca em risco você mesmo, a tua reputação e quem você é na minha presença. Então, quando eu tenho temor, não é o medo de Deus ou o medo das coisas, porque isso é superável. Tem gente que tem fobias que já foram superadas. Fobia de altura, fobia de bicho, fobia de um monte de coisas. E consegue ser tratado, vai para uma terapia, é curado, é sarado, pronto, não tem mais medo de nada. Quem tem medo de altura pula até de paraquedas. Mas o temor que nós precisamos ter não é o medo das coisas. O temor que nós precisamos ter é não ter a coragem de fazer o que Deus odeia. Por quê? Porque vai desagradar somente a Ele, não é o outro. Eu não vou desagradar o meu marido, eu não vou decepcionar o evangelista, eu não vou chatear a igreja, mas o Espírito Santo, o meu melhor amigo, o meu pai, o meu pai, que me socorre no dia da angústia, a este eu não posso jamais decepcionar, porque sem Ele eu não sou nada. Sem o marido, a viúva é sustentada. Sem o pai e a mãe, o órfão é sustentado. Sem os seus familiares, o estrangeiro é sustentado. Se te falta uma provisão, Deus te manda a provisão. Se tem alguma coisa desconcertada, Deus manda uma estratégia, uma sabedoria divina e as coisas se consertam. Mas quando nós o tratar, o temor ao Senhor e fazemos o que Ele odeia, não tem quem conserta, não tem quem arruma, não tem quem ajeita. A vida, a casa, a família, a mente, tudo fica bagunçado. Como a pessoa está extremamente estrambelhada, está faltando temor de alguma coisa. Quando a pessoa está totalmente fora de si, totalmente enlouquecida, totalmente estressada, totalmente colocando os pés entre as mãos, quando a pessoa está totalmente fora de si nas suas atitudes, a palavra diz: examine a si mesmo. Deus, qual é o temor que está faltando? Eu preciso, sabe? Então a gente acha que temer ao Senhor é estar em todos os cultos e não pode faltar, porque senão a pastora vai sentir falta. Isso é de menos. A gente só quer o seu bem. E o único lugar que a gente pode estar bem é a gente voltar ouvindo a palavra de vida, não é a fofoca. Não é os defeitos dos outros. Porque aqui a gente não dá tempo nem de falar no peixe nem na frente. A gente fala da palavra. Então este é o melhor lugar. Mas às vezes as pessoas elas têm medo. Nos últimos tempos as pessoas têm se levantado em medos. Que medos? Inexplicáveis. Pânicos inexplicáveis. Ansiedades. Tremores inexplicáveis. Mas não treme na presença de Deus. Não consegue nem sentir o Espírito Santo. O Espírito Santo está passeando pela igreja, está tocando e não consegue estar sensível. Deus está na igreja, Jesus está na igreja, está ali e a pessoa está olhando o que está acontecendo, quem chegou, o barulho que passou na rua. Quando nós deixamos de sentir o temor de Deus para temer a coisas e pessoas, os nossos trilhos começam a descarrilhar. E aí depois, aquele vagão todo, a locomotiva, ela entra no descarrilhamento, ela entra no abismo, e eu não sei por que foi esse abismo. Eu estou na igreja todo dia, não falto no culto, mas não é faltar no culto, é o quanto esta palavra ela modificou a minha vida, a minha mente, o meu agir, o meu pensar, o quanto esta palavra ela entra no meu coração, ela entra na
E aí mudar. E estar disposto a ser mudada e transformada. E começar a praticar o temor ao Senhor. Porque eu já entendi que Ele me leva para a vida. E leva minha casa para a vida. Leva meu casamento para a vida. Leva meu filho para a vida. Leva a família inteira para a vida. E aquele que não tem quem? O temor. Vai ficar satisfeito. Eu não preciso de pessoas para me suprir. Eu não preciso de presentes para me alegrar. Eu não preciso ter milhões, ter muita coisa na minha conta para me sentir segura financeiramente. Eu tenho o Senhor e Ele já basta. E não o visitará mal nenhum. Todo mundo quer ficar livre do mal? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então pratique um princípio. Temor ao Senhor. Quer ficar livre do mal? Temor ao Senhor. Quer ser equilibrado? Temor ao Senhor. Quer viver uma sabedoria divina? Perguntei. Quem quer ter a sabedoria divina? Eu quero, então eu tenho que buscar. Como que eu busco? Buscando o temor ao Senhor. Então eu posso temer algumas coisas, ficar com medo de algumas bobeiras, mas o temor ao Senhor é o meu princípio de vida. Ele precisa ser o seu princípio de vida. Temer pessoas. Tem gente que morre de medo do patrão. Tem gente que morre de medo de pessoas que é carnal igual eu e você, mas não temem a presença do Espírito Santo, que não deixa sozinho nenhum minuto. Estou sozinho na minha casa, o Espírito Santo está lá. Estou sozinho tomando banho, o Espírito Santo está lá. Você pode estar na sua maior particularidade, intimidade, num lugar mais escondido, escuro, onde nem os seus olhos enxergam nem daqui a 1 metro. O Espírito Santo está lá. E mais do que está, a palavra do Senhor nos ensina que Ele sonda pensamentos e intenções. Aí pegou, hein? Aí o temor do Senhor não está só nas minhas atitudes, o temor ao Senhor não está só nas minhas ações, o meu temor ao Senhor não está só naquilo que eu assisto, que eu escuto ou que eu falo, mas principalmente naquilo que eu penso. Se tem uma coisa que eu sempre acreditei na vida, antes de ser crente, falei porque estava nervosa, não pensei. Não, falou porque pensou. Em algum momento da sua vida você pensou. E aí agora na hora do ódio, soltou boca abaixo. Eu estava nervoso e falei e pensei. Não, pode até não ter pensado hoje, mas em algum momento da vida, do dia, do ano, pensou sobre isso. E agora na hora da raiva despejou. Aí falou tudo que queria e o que não queria. Aí se arrepende depois. Falei sem pensar. Não, falou porque pensou. Por isso que as nossas ações precisam estar no temor ao Senhor. Porque se eu temo o Senhor, eu não vou ser a sincerona que eu falo tudo, despejo tudo, e os outros que se virem, se ficou magoado ou ressentido. Eu tenho isso também nas minhas mãos. Isso é iniquidade. O pecado é meu que me vive com Deus. Não, mas quando você atinge o outro, você é responsável pelo que o outro vai sentir. Você magoou alguém, traiu alguém, feriu alguém. A pessoa se levanta em tristeza, a pessoa se levanta numa amargura, a pessoa se levanta numa mágoa por conta do quê? Por conta da sua atitude. Então você vai precisar acabar este poço e sarar aquele coração. Não é problema dela, é problema de quem feriu. Porque Deus vai cobrar. O temor ao Senhor, ele é muito mais do que a gente só pensa, imagina ou fala. Está dentro de toda a intenção, pensamento e atitudes. Por isso tem atitudes, comportamentos e intenções. Tudo isso precisa ser modificado. E esta é uma palavra de sabedoria para mim e para você. Amém, igreja? Amém, amém, mulheres? Amém. Quem quer a sabedoria do Senhor? Amém. Espero que aumente, glória a Deus. Amém? Sabedoria do Senhor não é difícil, mas tem que praticar. E como é que pratica? Todos os dias. Mas eu busquei essa sabedoria no domingo. Mas hoje já é quarta, já passou segunda e terça. Fez o que nesses dias? Precisa manter. Todo dia conservar. Assim como uma flor tem que ser regada, assim a presença do Senhor precisa ser ligada em nós. Amém? Amém? Amém ou não amém? Amém! Amém, glória a Deus. Então,
Vamos orar por sabedoria? Vamos orar? Então eu vou chamar. Vai começar 5 minutos a nossa irmã operadora Gessilene e a nossa irmã